Carol, se parar de gravar, tu me avisa. Isso é importante. Bom, é só pra marcar, tem todo esquema pra depois, é verdade, você acha que não? Tem toda uma técnica, né? uma arte por detrás disso. Bom, queridos, o professor vai fazer agora então aquela parte de bases de hidróxidos, que é super curtinha, super rápida. Então a gente vai trabalhar essa parte de inorgânica, a segunda função inorgânica, que a meu ver é a função mais simples de todas, tudo bem? Que é a função das bases. Ela é super curtinha, super rápida, e depois dela nós podemos entrar efetivamente na parte de sais, que é um pedacinho que dá um pouco mais de trabalho, porque faz esse enlace entre ácidos e bases, né? Então a gente vai ter muita função inorgânica envolvida ali na parte de sais, e é por isso que é tão importante trabalhar com atenção os ácidos e as bases. Inclusive eu dei um pouco mais de ênfase para a questão do caráter dos ácidos, porque, repito, é o que normalmente as pessoas deixam, assim, quando se preparam, mais deficiente para as provas. E atualmente é o que tem sido mais cobrado. Não é a nomenclatura do ácido, muito longe disso. É o caráter do ácido. Tem que ser forte e fraco. E essa mesma ênfase a gente vai dar também aqui nas bases ou nos hidróxidos, ok? Então vamos lá. Bases ou hidróxidos a gente encontra aqui na página de número 32, ok? Ali na unidade 2.3, bases ou hidróxidos, que é a nossa segunda função, saúde, inorgânica, hidróxidos, assim. Bom, quem definiu isso também foi o Svan Arrhenius, sueco, tal, que trabalhou bastante em cima dessas categorizações e disse em poucas palavras que o que diabos é uma base? Para o Arrhenius é todas as partículas que em meio aquoso possuem como característica principal o ânion hidróxido. Até a Laurinha comentou agora numa questão que a gente estava fazendo sobre os radicais livres ali. Pô, mas vem cá, o hidróxido ali, o OH, ele não é um radical livre? E não é, né? Porque para ser livre ele precisa ter elétron celibatário, elétron desemparelhado, que é o elétron sozinho. E o OH- tem todos os seus elétrons completos. Então, de uma maneira genérica, só para botar os olhinhos nas substâncias e saber se estamos ou não é tratando de uma base, basta fazer isso. Achar metal com OH. Desse jeito. Metal com OH, com uma raríssima exceção, que é justamente o hidróxido de amônio, ou seja, todas as outras são sempre dessa mesma forma, tem essa mesma formulinha, tudo bem? Ó, metal e OH, assim. Sempre vai indicar e direcionar bases para nós. Então, me mostra isso, como assim? Dá um exemplo mais concreto, mais prático do que tu acabou de dizer. Ok, vou fazer aqui para vocês. Exemplos. Ó, vamos supor que eu tenha, por exemplo, Na, tá aí, ó, Ca, tá vendo? Ó, Al, pronto. Observem que aqui vocês vão ver uma quantia diferente de OHs para cada um destes compostos. E ainda bem, graças à natureza e à química, todas as bases têm natureza iônica. E se elas têm natureza iônica, perceber os NOx, as cargas de cada um destes compostos é uma barbada. É coisa muito fácil mesmo. E isso explica justamente por que, por exemplo, o OH se liga numa proporção de 1:1 com Na, 1:2 com Ca e 1:3 com Al. Então, essas combinações bastante diferentes a gente pode entender e encontrar explicação, obviamente, na própria regra da tesoura. Ok? Vou mostrar aqui para vocês, vamos começar com a teoria de Arrhenius. Vamos começar aqui embaixo se escrevendo. Teoria de Arrhenius. Teoria de Arrhenius. Que é a mais popular, é a mais simples e também é a mais cobrada nas provas. O que o Arrhenius disse sobre as bases? Por que para ele é importante ter um OH como sendo um identificador de bases? Porque sempre que os OHs eles estão ligados aos metais, né, acontece esse pequeno fenômeno aqui que vocês vão perceber.
O Enem cobrou isso em 2013, se eu não me engano, queridos. E o nome disso é dissociação. Tá vendo? É muito importante guardar essa palavrinha que está aqui no canto, tá? Por quê? Porque, infelizmente, dissociação e ionização são coisas diferentes. A dissociação é uma separação de íons que já são íons. E a ionização é a transformação de coisas que não são íons em íons. Em outras palavras, para ficar super sucinto, assim, bem fácil, ácidos ionizam, bases dissociam. A única coisa que vai ionizar para vocês aqui em inorgânica é ácido. Todo o resto dissocia. Bah, isso é super importante, acredite. Vocês vão perceber pelas questões dos exercícios que eles se apegam muito a isso, a essas palavrinhas. Contudo, só para nós resgatarmos, dissociação, portanto, é uma palavra empregada para substâncias de natureza iônica. Tudo bem? E as bases têm natureza iônica. A fórmula genérica da dissociação das bases é essa aqui, ó. O metal, tá vendo? Vai estar ligado ao OH, dessa maneira. E eu vou colocar aqui X. Então, sempre que a gente coloca em meio aquoso, a água vai interagir muito com o metal e também com o OH, e a gente pode aplicar uma regrinha da tesoura. O metal, por ser sempre o cátion, é positivo, e o OH, por ser o não metal, vai ser sempre o ânion negativo. Então, nós podemos aplicar aqui a regrinha da tesoura, tá vendo? Sempre vai ser um metal e vai ter X OHs, e por essa quantia a gente consegue saber qual é o NOx do metal. A carga do OH sempre tem que ser menos 1, não pode ser diferente. O oxigênio não consegue ganhar mais do que um elétron nesse caso. E a gente vai ter também aqui, ó, X OHs, que indica a quantidade de OHs que está ligado aqui ao metal. Tudo bem? Vou colocar aqui do ladinho para vocês verem, ó, oxigênio e hidrogênio. Por que é OH-? O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está na família 16. Ele faz uma ligação aqui com o hidrogênio e fica com 7. Se ele é OH-, está aqui o menos dele, ó. Olha o menos. E daí o oxigênio completa os seus 8 elétrons de valência. Fica com tudo certinho. Tudo bem? Para tentar deixar isso um pouquinho mais didático, um pouco menos genérico, eu vou dar um exemplo prático aqui para ti, para a gente poder perceber essa substância. Exemplo. Ó, vamos supor que eu pegue ali um bem plural, que é o AlOH3. Ok? Como é que ficaria a dissociação do AlOH3? É muito fácil. Quando a gente coloca ele em água, a água interage com o metal, interage com o OH e vai separar em Al, que é o metal positivo, sempre, porque o metal sempre é cátion, mais o OH, que é sempre, saúde, o ânion negativo. Dessa forma. Faz a regrinha da tesoura, tá vendo? Passa o 3 para cá, aqui para cima, e passa o 1 para cá, aqui para cima, dessa maneira, eu vou ter OH-1 e Al mais 3. Ok? Esses são os NOx, as cargas dos nossos íons. Entretanto, a gente não está discriminando aqui a quantidade de íons que a gente tem. E é por isso que seria muito legal, pessoal, que ao ler AlOH3, vocês já fizessem isso aqui do ladinho. O que é um AlOH3? AlOH3 é Al com OH, OH e OH. AlOH3. São 4 partículas que nós temos ali. 1 cátion alumínio e 3 ânions hidróxido, que é justamente o nome desta coisa chamada OH-, chamamos de hidróxido. Tudo bem? Então, para fazer a correção e comparar com a fórmula genérica que está em cima, temos 3 OH- e 1 Al mais 3. Certinho?
Isso é uma dissociação de bases, é super importante que isso cai muito, cai demais, tem que cuidar. E a palavra dissociação, sem sombra de dúvidas, é o grande problema e empecilho nessas questões. Porque de resto é muito fácil mesmo, acredite, é algo bastante simples e, digamos assim, natural. Certinho? Então vamos começar com as classificações das bases, que são bem fáceis, né? As bases elas são muito mais simples que os ácidos, porque elas são diretas, elas não têm muita variabilidade de carga, de NOx ou algo assim. Ao contrário dos ácidos, cujos não metais variam muito o seu NOx. Haja vista que, por exemplo, um perico-icoso hiposto, vai de... Olha eu imposto. Isso é um trauma pós agora imposto-de-renda, né? Cada mês a gente lembra que tem que pagar a parcial do imposto. Enfim, do perico-icoso hiposo, ele vai de +1 a +7. Olha a gama de variabilidade que a gente tem. Na base não, a base o NOx não muda muito, isso é uma característica dos metais, os metais não variam muito o seu NOx. Portanto, em suma, é uma barbada. Por exemplo, o que seria uma monobase? A monobase é a base que tem um OH, porque se ela tem um OH, vou colocar aqui em cima para vocês, ó. NaOH vai se dissociar em Na+, mais OH-. Então, para o Arrhenius, essa é uma monobase, porque ela produz apenas um OH. Vocês estão com dúvida? Pode perguntar aqui. Não. Tá tudo bem. Tem certeza? Não tem problema. É porque tá gravando, vocês vão ficar constrangidos, não tem problema. Sério? Não, tá tudo bem. Tem certeza? Se não tivesse gravando, eu faria a pergunta que ele... Não? Tá bom. Ok. Fiquem à vontade, não tem problema, vocês podem perguntar. Então, o MgOH2 é chamado de dibase porque ele tem 2 OHs. MgOH2. Então, se a gente for fazer a dissociação, vai ficar Mg mais 2 mais 2OH-. Por isso que chamamos de dibase, porque produz 2 OHs. E uma tribase, como vocês acabaram de ver aqui embaixo, é a base que possui 3 OHs. Portanto, uma sugestão que vocês podem guardar como um mantra: cada OH retirado é um elétron roubado. Cada OH arrancado é um elétron roubado. O OH, ele sempre vai pegar um elétron do metal para si, para que o oxigênio complete seu octeto. Então, assim como a gente lá nos ácidos decorou assim, ó, cada H arrancado é um elétron doado. Cada H arrancado é um elétron doado. Agora a gente vai fazer a recíproca, a relação inversa, perdão, que é cada OH arrancado é um elétron roubado. Cada OH arrancado é um elétron roubado. Por exemplo, se nós tivermos um metal que tem 4 OHs, cada OH arrancado é um elétron roubado. Então esse metal vai perder 4 elétrons, pois cada OH arrancado é um elétron roubado. É simples assim, bem fácil, bem direto, é uma barbada mesmo. Tudo bem? Antes de entrar no mérito da solubilidade, eu queria deixar a solubilidade um pouquinho em stand-by e pular para outro critério que é um tanto quanto mais importante nesse ponto, que é o critério da nomenclatura. Tá? Então eu já volto aqui no grau de dissociação e na solubilidade, queridos. Eu primeiro queria ver com vocês a nomenclatura, porque a nomenclatura ela é algo bem básico, bem simples, e nas bases em particular, ela é uma barbada, sério mesmo, é muito fácil, vocês vão adorar. Então eu queria convidá-los aqui a revisitar, lá no ensino básico, as regrinhas de nomenclatura das bases. É a regra mais fácil de todas, sem sombra de dúvidas. Ó, vou mostrar aí para vocês no quadro, para vocês verem. Fica assim. Toda base, ao contrário dos ácidos, toda a base, ela vai apresentar a palavra hidróxido na frente, que é o que diferencia ela de um ácido. Muita gente já me perguntou qual é a diferença de hidróxido para óxido. Eu vou te dar uma resposta bem trivial. Óxido é oxi.
oxigênio. Hidróxido é um oxigênio com hidrogênio, hidróxido. Literalmente é isso mesmo. O ânion hidróxido é o OH-. Então toda a base ela vai apresentar o OH. E o OH vai convergir nesta palavrinha aqui como sendo o início do nome do composto. E é muito fácil porque a maioria dos metais tem NOx fixo. Portanto, ó, quando o metal tem NOx fixo, tipo grupo 1, grupo 2, grupo 13, prata, zinco, cádmio, que são metais de NOx fixo, é só dizer hidróxido o nome do metal. Por exemplo, não existe mais de um hidróxido de cálcio, porque o cálcio só tem NOx. Então só existe uma combinação possível entre cálcio e OH, que é CaOH2. Não existe outra. Toda combinação entre cálcio e OH é a mesma. Cálcio e OH2. Então, como não varia, a gente não precisa mudar nada no nome. É só dizer hidróxido de e o metal. Hidróxido de alumínio, hidróxido de prata, hidróxido de zinco, hidróxido de sódio, potássio, lítio, assim vai. Não tem ação, não tem graça, não tem entretenimento. Agora, alguns metais têm NOx fixo, têm NOx variável, desculpe. E se eles têm NOx variável, a gente precisa saber quais são esses metais e quais são estes NOx. Aqui embaixo vocês vão ter uma tabelinha que eu vou marcar contigo, de vários metais com NOx variável. Eu vou te pedir para guardar 3 que são essenciais, a gente tem que saber. Tem que saber mesmo, ok? Mas antes de falar sobre eles, eu queria te mostrar como na química a gente faz essa distinção. Como é que eu distingo entre um NOx X de um metal e um NOx Y do mesmo metal? É bem fácil. É pela regrinha do maiorico e do menoroso ou por algarismos romanos. Por exemplo, se tu estiveres falando do hidróxido de ferro, que é um exemplo de metal que tem NOx variável, 2. Aí tu pode colocar hidróxido de ferro com 2 tracinhos, algarismos romanos. Agora, se for o hidróxido de ferro 3, eu posso colocar hidróxido de ferro 3 tracinhos, fazendo a alusão ao NOx do ferro, que pode ser 2 ou pode ser 3. O problema aqui, queridos, é que nesse caso, a gente precisaria saber previamente que o ferro seria o metal de NOx variável. E outra coisa, como nós não escrevemos na prova, a gente vai ficar sempre refém do elaborador, da pessoa que fez isso. Então, é muito mais uma questão de leitura, repito, do que uma questão efetivamente de escrita. Tá? Então, fiquem sempre atentos a isso. Outra forma, como eu havia comentado contigo, é com maiorico e menoroso. Anota isso que vai te ajudar bastante. O maior NOx é o maior, aí tu escreve bem grande do ladinho aqui, ó. Maiorico, assim. E o menor NOx é o menoroso. É horrível, eu sei, é constrangedor, mas dá certo. E eu vou precisar que vocês lembrem só três metais que têm NOx variável, que são 3 metais importantíssimos, imprescindíveis para quaisquer questões que venham a cair sobre isso na prova. Como assim? De nada tu falou? São só 3, tem vários aqui. O primeiro deles é esse aqui, ó, cobre. Então começa, por gentileza, pintando para mim o cobre. Tem que saber. O cobre é um metal que pode estar na forma de cobre mais 1, como tu pode enxergar aqui, e pode estar na forma de cobre mais 2, como tu pode enxergar ali do ladinho. Esse é o mais 2, tá vendo? Se for cobre mais 1, a gente pode escrever cobre 1 em romano, ou, eu sei que é tentador e dá vontade de chamar de cobroso, mas não é cobroso, tá? É cúprico e cuproso. Esse aqui, no caso, né, não poderia ser chamado de cobroso e nem cobrico. Tem que ser cuproso. Esse aqui é o cuproso, tá vendo? Porque é o menor NOx do cobre. E esse aqui é o cúprico, tá? Que é o maior NOx do cobre. Muita gente me pergunta, tá, mas o que é o menoroso e o que é o maiorico? Qual é o NOx que é menoroso e qual é o NOx que é o maiorico? Isso varia de metal para metal. O menor NOx daquele metal é o menoroso. O
maior NOx daquele metal é o seu maiorito. Por exemplo, como o cobre ele só é mais 1 e mais 2, o mais 1 é o cuproso e o mais 2 é o cúprico. Outro metal que a gente tem que saber além do cobre, queridos, é o ferro. O ferro é imprescindível. Tem que saber mesmo. O ferro cai demais. A gente não pode ir para a prova sem lembrar do ferro. Tá? E aí a gente vai ter ferro 2 e ferro 3. O ferro 2 é o menor NOx do ferro. E se ferro 2 é o seu menor NOx, ele tem que ser o ferroso. Então escreve para mim, por favor. Ferroso. Ou ferro 2. Ferroso ou ferro 2, tanto faz. E o ferro 3 que está aqui do ladinho, que é o maior NOx do ferro, vai ter que ser o férrico. Férrico, que é o maior NOx do ferro, justamente. E essas são as distinções. Ok? E para finalizar, te prometi só 3. O último que a gente precisa saber é justamente o chumbo. O chumbo está aqui embaixo, que dá vontade de chamar de chumbico chumboso, mas não é também. Tem que acalmar o coração. O chumbo tem NOx mais 2, olha ali, ó, que diferente, né, dos demais, e mais 4. Então, se for mais 2, é plumboso. Prefiro chumboso. E se for mais 4, plumbico. Plumbico, para quem não gosta de proparoxítonas acentuadas. Tudo bem? Então a gente vai fazer agora, já visto esta diferenciação, uma pequena demonstração da técnica de nomenclatura de bases, ok? Vamos fazer juntos aqui estes 4 nomezinhos. E assim, ó, o importante para mim aqui agora não é saber dar o nome das bases, e sim saber para que elas servem e quais são os nomes vulgares delas. Porque normalmente é o que tem sido mais cobrado nas provas, né, recentes de química que trabalham mais no orgânico. Então vamos começar aqui contigo com a primeira. Essa aqui, ó, que não tem uma aplicação comum assim muito importante. Eu botei essa aqui mais é pela prática mesmo. Vou fazer o NOx pela regrinha da tesoura. Passa o 2 para cá, passa o 1 para lá. Vai ficar, ó, Fe mais 2 e OH menos. Se é o Fe mais 2, queridos, a gente vai ter ali um ferro 2, seria ferroso ou férrico? Ferroso, né? Barbado, bem fácil. Então, esse aqui seria o hidróxido, olha que fácil. Hidróxido ferroso. Ferroso. Ou hidróxido de ferro 2 também seria a mesma coisa, super tranquilo, não teria diferenciação alguma. Lembrando que quem vai dizer qual a gente deve escolher é a própria prova, não somos nós, infelizmente. O de baixo não tem mistério, porque é o mais popular deles, inclusive. É o hidróxido de sódio. Só que se tu for agora ali no Zafari, aqui do outro lado da praça, e pedir assim pro cara que tá te ajudando ali, ó, eu queria, por favor, hidróxido de sódio. O cara vai rir da tua cara. Hidróxido de sódio? Você não tem, não. Só tem soda cáustica. E o Enem vai te pedir para que serve a soda cáustica, como pediu há 2 anos atrás. Ele vai querer saber quais são as aplicações da soda cáustica e por que ela é um produto de limpeza, como a Urix cobrou esse ano, 2018, tão importante no nosso dia a dia. A soda cáustica ela serve para limpar ralos, serve para desentupir caixas de gordura e ela serve para fazer sabão também. Então, por favor, escrevam assim, ó, soda cáustica. Por favor, escrevam muito grande embaixo, queridos. Desentupir pias e fazer sabão. Tudo bem? Desentupir pias e fazer sabão. São as 2 grandes aplicações da soda cáustica e é importante, vai cair em alguma prova que tu vai fazer agora, eu aposto isso com vocês. Tá? Bom, depois da soda cáustica veio o que, na minha opinião, é um dos mais bandidos que tem nas provas de química. Eu fico com pena de vocês,
porque infelizmente vocês precisam lembrar de todas as nuances dos nomes desse troço aí. O nome oficial dele é muito fácil, porque ele é um metal de inox fixo. É hidróxido de cálcio. Mas ninguém chama ele de hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Tá? De cálcio. Deve controlar o tempo, né, pessoal? É o espectador aí. O professor é velho. Cálcio. O problema é que ninguém chama ele de hidróxido de cálcio. Tem vários e vários nomes diferentes para ele e que são essenciais para as provas. Alguém sabe como é que a gente chama esse troço? Exatamente, cal. Mas aí vem o problema. Qual cal? Quente. Extinta. Água de cal. Tem vários nomes diferentes para o mesmo. Virgem. Viu? É muito sacana, é muito triste. Então, infelizmente, a gente precisa escrever isso bem direitinho, tá? O Enem já cobrou, o URGS cobra com frequência, a gente não pode correr esse risco. Ele se chama cal, mas não é qualquer cal, é o cal. Aí vem, 2 pontos, assim. Cal apagada, cal extinta, cal hidratada, e o último, água de cal. Água de cal. Tá? Outra dica que eu posso te dar, se vocês puderem escrever seria bem legal, reage com gás carbônico e forma carbonato de cálcio. Tá? Vai cair isso, tá? Eu já estou antecipando para vocês, o professor está hoje meio de julho, sabe? Eu estou com essa sensação. Reage com gás carbônico e forma calcário, que é o carbonato de cálcio. Reage com gás carbônico e fala calcário. Logo em seguida, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos de reações de precipitação. E vocês sabem que químicos são mangolões. Nós somos extremamente mangolões. A água de cal ela é igual à água da torneira, só que ela tem hidróxido de cálcio. Aí é uma experiência muito comum que a gente faz assim, a gente fala perto dela. Aí tu começa a falar, pode cantar, tu pode pegar qualquer uma do Kevinho, cantar, né? Enfim, do padre Fábio de Mello também, quem tem aí um lar mais cristão, né? E aí vocês podem cantar. Aí tu começa a cantar, vai cantando, e a água vai ficando branca. E quanto mais tu canta, mais tu fala, mais branca ela fica. E aí conforme tu vai com o tempo, não é, emitindo gás carbônico, cria um pedrão embaixo chamado calcário, que é a mesma pedra da rua, basalto, é tudo feito de calcário, a mesma pedra dos dentes. Então, todas essas provas cobram muito isso. A gente está num ano de, enfim, corrida espacial, parece Guerra Fria, né? Mas, tipo, os caras querem mandar alguém pela CVC pro espaço, onde é que eu vou passar as minhas férias? Eu tô aqui por, sei lá, Fernando de Noronha, Miami ou Marte. Então, o cara que vai fazer corrida espacial, ele sabe que ele vai ter que ter filtros de gás carbônico, porque senão as pessoas dentro da nave vão morrer, porque elas vão inalar todo o oxigênio e vão começar a emitir muito gás carbônico que não tem para onde sair. E ele não pode ficar emitindo de qualquer forma, ele tem que filtrar esse gás carbônico. Então, para diminuir o gás carbônico dentro da nave, eles colocam filtros nos dutos de ar com cal apagada e começa a formar um monte de calcário. Essa questão já caiu na URGS, já caiu no Enem, já caiu em tudo que é lugar. Então não esqueçam, essa água, quando reage com gás carbônico, forma calcário. Porque ela é base, o gás carbônico é ácido, ácido com base se neutraliza. Tudo bem? Bom, continuando aqui, essa de baixo não tem maiores problemas, é só para praticar mesmo, só essas duas ali que eu te mostrei que eram mais problemáticas. O NOx do chumbo aqui é mais 4, o OH aqui é menos, então se é chumbo 4, vai virar hidróxido plumboso ou plúmbico, pessoal? Plúmbico, que é o hidróxido de chumbo 4. Tudo bem? Tranquilos aqui? Então, essas são as regrinhas de nomenclatura.
A gente pode agora passar para a página anterior. Né? Vamos voltar uma página agora para falar do desfecho das bases. O que é uma base forte e o que não é uma base forte? Isso é importante assim para a minha vida? Tenho que saber destas coisas? Sim. Vou mostrar para ti aqui. Tem que saber e é bem importante. Olha só que fácil. As bases fortes são bases que se dissociam muito em meio aquoso. Isso é bastante importante. E para elas se dissociarem, obrigatoriamente elas precisam se solubilizar em água. Então aqui a gente vai ter uma convergência de dois fatores que são muito importantes. Bases fortes são solúveis. A solubilidade e a força da base são dois fatores que andam juntos. Isso é muito útil. Então a gente pode guardar assim, ó, bases fortes e solúveis. A gente pode guardar dessa forma. Fortes e solúveis. Dá para acompanhar ali até pelo livro, na página 36, porque está tudo escrito direitinho. Né? E aí só pode só observar aqui, ó. Fortes e solúveis, obviamente, essa solubilidade é uma solubilidade em água. Pessoal, muitos livros se contradizem nesse ponto. Então, para tentar ser o mais assim verossímil possível, eu vou pedir que vocês gravem assim. Saúde. De novo. São as bases do grupo 1. Essas são as mais fortes possíveis. Elas são imbatíveis. Saúde. Estamos torcendo por você. Essas são as bases mais fortes que tem. Disparar. Nenhuma base bate base do grupo 1. Lítio, potássio, sódio, já era. Todas elas são muito, muito fortes. Aliás, a gente tem uma pilha chamada de pilha alcalina. É uma coisa sadia pegar uma pilha alcalina vazada num controle. Vazou a pilha no controle. O que eu posso fazer? Eu vou pegar. Se vocês pegarem, vocês vão ter contato com hidróxido de potássio. Hidróxido de potássio é uma base do grupo 1, muito forte. E as bases do grupo 1, como vocês vão ver aqui agora, são essas aqui. Que quando entram em contato com, presta bem atenção nisso, quando entram em contato com água, elas se dissociam praticamente 100%. Porque elas se solubilizam demais em água. Então elas produzem muitos íons. Ó. Elas produzem o metal mais e o OH menos. Observa que tu não tem nenhum cinzinha indicando que 100% da base praticamente, no caso aqui 100% da base se dissociou. Aí o pH dela é super alto, super não é elevado, perto do 14. Aí o tornassol fica bem azulzinho, torna-se azul, né? Tornassol, torna azul, fica bem azulzinho e aí acende horrores a lâmpada do nosso circuito. Vamos ver o Enem Libras ali do ano passado agora, para a gente se preparar bem para o Enem. Ó, olha como a gente já pode matar a questão agora do Enem Libras. Deixa eu mostrar para ti aqui. Pronto, ó, Enem Libras. Tá ali, fechou. Tá aqui Enem Libras. Qual dessas soluções, então, vai acender ao máximo a lâmpada utilizada ali pelo aluno? A gente riscou essas duas primeiras, porque a gente riscou duas que tinham ácidos fracos. Ficamos entre 3 que tinham os nossos ácidos fortes, que estão no nosso post-it de fácil acesso, para nós invocarmos quando precisarmos saber quem são os ácidos fortes. Sulfúrico, nítrico e HX, praticamente esses daí. Então, agora a gente vai para as bases. NH3OH, pessoal. Desculpa, NH3H2O, pior ainda. Que diabos é isso, pessoal? Que base é essa? Pois é, pessoal. Não é uma base. Risca. Não é base. Não é de grupo 1 também, que é uma base muito forte. Agora a gente está entre duas bases. O óxido de hidróxido de sódio e hidróxido de zinco. Qual delas é de grupo 1? De sódio. Portanto, ela vai ser muito forte. Hidróxido de zinco é de grupo 1? É do grupo 12. E do grupo 12 não é solúvel em água e não é forte. Porque somente as do grupo 1 são solúveis em água e são extremamente fortes. Portanto, eu nem preciso me ater à solubilidade do sal, porque essa eu acerto já, digamos assim, em consequência das duas outras análises. Eu acerto aí, não é justamente
na leva ali de análises feitas antes. Tudo bem? Então, para a gente encerrar isso, vou colocar aqui para vocês quais são as moderadas. Repetindo, eu tenho que fazer esta pequena observação. Alguns livros consideram o grupo 2 também como base forte e solúvel, mas o grupo 2 não é tão forte quanto o grupo 1. Então, outros livros também colocam elas na classe de moderadas. Portanto, eu acho mais prudente chamá-las de moderadas também, ok? Seria mais interessante. Vou colocar aqui, ó, bases moderadas. Moderadas. E parcialmente solúveis. Parcialmente solúveis. Ok? Solúveis. Lembrando que a solubilidade é sempre em água. Aqui a gente tem vários problemas. E quem já fez assim, sabe, muita questão sobre isso na vida, sabe que é muito complicado, queridos. Pô, o pessoal se atrapalha um monte aqui. Digo, elaborador de prova mesmo. O pessoal não sabe o que faz às vezes. Por exemplo, aqui é grupo 2. Só que tem um pequeno problema. Algumas bases do grupo 2 não obedecem essa regra. Então tem uma pequena exceção. Exceto duas, que são bem populares e super importantes. A primeira é essa aqui, ó. Hidróxido de magnésio. Que essa é a mais popular, disparada. A gente chama de leite de magnésia. Magnésia. O leite de magnésia, ou magnésia bisiurada, que é um produto feito pela Philips, a mesma empresa que fazia eletrodoméstico, TV e coisas do tipo, ela era uma das grandes soluções para problemas na década de 90. Então, se tu é igual a minâncora, entende? Ela curava basicamente da azia ao ebola. Qualquer coisa que a pessoa tinha, toma um leitinho de magnésio, vai curar. E a URGS uma vez entrou nessa, digamos assim, nessa onda de cobrança de leite de magnésio, e aí eles fizeram uma questão assim, ó. É uma pessoa que tem sudorese, sua muito, e sabendo que o suor libera ácidos graxos de cheiro desagradável, ou seja, basicamente ela estava falando sobre o gambazinho que mora dentro da gente, né? E aí uma questão totalmente escatológica. E ela falou assim, se essa pessoa esquecer o desodorante, o que ela poderia passar nas axilas? Olha a questão da URGS. Eu não estou inventando. A URGS cobrou isso em 2001, vocês não eram nem nascidos. Em 2001 a URGS cobrou isso. E aí a resposta da questão estava na letra C, quase na D. Qual era a resposta? Leite de magnésio. Sim, porque quem aqui não tem na sua bolsa um leite de magnésio? Para situações extremas, como por exemplo, ranço. Pelo amor de Deus, eu não estou brincando, estou falando sério. É a questão mais descabida que eu já vi na vida. Mas sim, por que essa era a resposta? Essa era a resposta porque como o que causa o mau cheiro é um ácido, ácidos são neutralizados por bases. E essa era uma basezinha. E o Enem gosta muito disso. O Enem é da questão da água de lavadeira. Da água da dona de casa que deixou cair água de peixe na geladeira. Olha só. Tem tudo a ver com água de lavadeira. E daí o Enem fez a questão e perguntou em 2012 e 2014 o que a dona de casa poderia usar para coibir o mau cheiro da água de peixe que ela, de forma desastrada, deixou cair na geladeira. Saúde, não tem problema, é tudo certo, a gente está aqui, né, cuidando de você, tá? Se piorar, avisa. E aí o Enem perguntou, a resposta era limão e vinagre. Vinagre e limão. Porque se a água de peixe, segundo o próprio MEC, era básica, quando a gente joga um ácido, neutraliza a base. Tudo bem, pessoal? Então, não esquece do leite de magnésio, ele é uma exceção. Ele é fraco e insolúvel. Ele é super fraquinho. Muito fraco. Tá? Fraco. Muito fraco. E a outra, que eu nunca vi cair em lugar nenhum, é o hidróxido de berílio. Mas é que como o leite de magnésio é muito importante, se vende muito até hoje, tem uma aplicação para azia, má digestão. Outra coisa,
ele também é chamado de Activia primitivo. Antigamente, mas é verdade, antigamente quando a Danone não tinha descoberto o bacilo do irregulares para ativar aí o pessoal, digamos assim, e as pessoas sofriam muito com o problema de constipação intestinal, aí as pessoas apelavam para as pessoas extremas, simpatia, mamão, aquela coisa, e a coisa não dava certo. Então a química provou que a base é um ótimo remédio para isso. E vocês vão encontrar laxante. Sabe quem é laxante? Leite de magnésio. 2 colheres acaba com a tua azia. 3 colheres... 3 colheres vocês já sabem bem o que acontece, né? O professor acabou de dizer. Tem propriedades laxativas. E quais são as fracas e insolúveis? Todo o resto. Fracas e insolúveis, todo o resto. E insolúveis em água, todo o resto. O leite de magnésia, pessoal, ele também é vendido como laxante, como o professor te falou, junto com hidróxido de alumínio, que é um desses aqui, ó, os demais. Então eu também já vi questão comentando sobre hidróxido de alumínio. Vou fazer essa pequena observação. O hidróxido de alumínio também é laxativo. Laxante. Ok? Vale a pena saber um pouquinho sobre ele. E para a gente passar para a próxima etapa, virar essa página, vai ter um cuidado gigantesco aqui para ti agora. Que cuidado é esse? Esse aqui, ó. Cuidado. Esse aqui merece um cuidado especial. Tem um cara que é muito parecido com um composto nitrogenado que ajuda muito no ciclo do nitrogênio, cujo nome é amônia. Só troca o gênero. Ó, amônia. E o nome dele é amônio. Só. Amônio. O amônio, ele não é amônia. Ele é diferente da amônia. E por ser diferente da amônia, a gente tem que tratá-lo diferente também. O amônio é o único cátion de não metal capaz de formar bases. Então é muito importante saber sobre o amônio. O amônio é um cátion monovalente e que ele forma uma base bem estranha. Saúde. Quando ele se liga, por exemplo, ó, mais um com OH-, OH-1, pela regrinha da tesoura, queridos, a gente acaba conseguindo formar o hidróxido de amônio, que é uma das grandes sacanagens que existe nessa parte da matéria. NH4OH, 1 e 1. É muito importante saber sobre o amônio. Sério, é aquela questão que eles colocam nas provas para os alunos errarem e literalmente abrirem mão de questões fáceis. Muito comum em inox, muito comum em estéquio e muito comum em orgânica. O hidróxido de amônio, ele é conhecido como limpa-forno. Ele também está presente em muitas tintas de cabelo, tá? Tem que ter cuidado com isso. Aquele cheiro bastante forte da tintura, normalmente é o próprio amônio. E ele é usado também para fazer um tipo de sal que era para dor de estômago, usado acho que no período feudal, e pelas avós também. É um tipo de sal chamado de sal amargo. Alguém já ouviu falar de sal amargo? Sal amargo é uma coisa nojenta, incrivelmente ruim, que é formado por cloreto de amônio. E também é usado para fazer aquelas bolachinhas de final de ano que são secas e pulverentas. Um horror, que tu come e fica com a boca grudando, não tem gosto de nada, né? Literalmente é o hidróxido de amônio, ok? Então é muito importante lembrar essas coisinhas dele. Ele é chamado de amoníaco, níaco e sal amargo. Sal amargo, amargo, dessa forma. Oi? Como é que você vem falando se o amoníaco é amônia ou hidróxido de amônio? Se numa questão já perguntaram amoníaco. O amoníaco é hidróxido de amônio. Aí teve uma questão, acho que da PUC, que eles falavam em amoníaco e era amônia.
Só se for derivado da amônia por reações onde há formação de amônio. Amônia não forma amoníaco. Não, ela não é o amoníaco. O amoníaco é amônio. Se eles afirmarem isso, está errado. Amônio é outra coisa. Isso é interessante. E é interessante salientar também que o hidróxido de amônio, viu, pessoal, é uma exceção para tudo. É a única base, ó, vou escrever para ti. Ela é uma base volátil, é uma base solúvel em água, e muito fraca. Volátil, solúvel e fraca. Porque como a gente acabou de olhar, todas as bases fortes são bases solúveis em água. E essa contraria isso. Ela é uma base fraca e solúvel em água. E ela evapora, por isso o cheirão. Alguém já usou desengordurante? O cheiro forte de alguns desengordurantes é decorrente justamente do amoníaco. Então ela tem esse cheiro muito forte porque ela é muito volátil, ela evapora demais. E isso faz com que a gente tenha justamente essa característica para o hidróxido de amônio. Tudo bem? Então essas são as bases, né? Não são complicadas, são bem fáceis, são curtinhas. E elas vão nos ajudar bastante a trabalhar com esse pedacinho que a gente vai trabalhar agora nesse momento, que é o começo de uma função que muita gente tem dificuldade para trabalhar, para desenvolver, que digamos que assusta um pouco os alunos quando trabalham com inorgânica. O pessoal fica preocupado, putz, sais é muito difícil, sais tem muita coisa, tem muita informação. Na verdade, o grupo dos sais, ele é um grupo que requer simplesmente organização, requer bastante atenção, sistematização de conteúdo, né? Tipo, como eu faço para montar um sal? Isso é uma coisa bastante importante que a gente precisa discutir e vai discutir a partir de agora. Tudo bem? Então, queridos, para a gente encerrar o dia de hoje, eu queria trabalhar esse início de sais, que é bastante importante, que é justamente a parte das reações de neutralização. Eu acho que a página 34, 34 sais. Vou convidá-los agora para fazer isso comigo. Ok? E já vou mostrar para vocês como é que a gente define um sal. Qual a definição de um sal? Como é que eu olho para uma partícula e sei ver que essa partícula, por exemplo, é uma partícula de sal? Tem uma definição bastante ampla assim, para sal, que é: sais são substâncias que não possuem como único cátion um H+, porque se tivesse seria ácido. Não tem como único ânion o OH-, porque se tivesse seria uma base. E não, obviamente, e são promovidos ou formados por reações de neutralização. Então, o que são os sais? De uma forma geral, é o que não é ácido, o que não é base, o que não é óxido. É sal. Foi justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Os sais são produtos de reações de neutralização. São produtos de reações de neutralização. E vocês estão agora observando a reação mais, vocês vão observar na verdade, a reação mais popular da química, as reações de neutralização. Tá? Eu preciso que vocês fiquem assim, ó, tipo doutores em neutralização. É uma reação muito fácil, muito simples mesmo, quando a gente pega o jeito, como eu não consegui trabalhar desse jeito antes. E as reações de neutralização, já vou começar a mostrar aqui para vocês, não são reações de oxirredução. Tá? Essa é uma pegadinha que a URGS se apropriou, a URGS adora fazer essa menção. Uma reação de neutralização é uma reação onde há uma troca de íons. E essa troca de íons apenas não gera oxirredução. Então já é legal fazer uma pequena observação, ó. Já escreve assim, ó, bem grande. Vai ter um monte de questão perguntando isso para vocês. Várias questões vou questionar vocês quanto a isso. Não
é redox. Não é redox. Ok? Não é redox. Feito. Tá, mas o que é uma neutralização? Não consigo entender, achei muito confuso. Seja mais objetivo. Quando uma reação química puder proporcionar água, ela vai proporcionar água. E essa reação em particular, ela é uma dessas reações. Eu vou mostrar para vocês a reação mais simples possível para demonstrar uma neutralização, que é NaOH mais HCl. Eu queria que vocês observassem isso de uma forma desmembrada. Vamos desmembrar, por gentileza, o Na, que é o cátion do NaOH. Tudo bem? Prestem bem atenção. Aqui está o OH-, eu estou dissociando, tá vendo? Com os outros componentes. Ó. Aqui está o H+, que é o cátion do ácido, vamos ionizar o ácido. H+. E aqui está o outro ânion, desculpa, que é o Cl-. O que acontece nessa reação? Ó, eu desmembrei para vocês, eu fragmentei estas duas substâncias, ou partículas no caso, nos seus íons. Quando o H+, e o OH-, eles se aproximam, um é positivo, o outro é negativo. Eles percebem, olha só, a formação de água. Precedem, desculpa, a formação de água. Porque se eu juntar H com OH, a gente vai ter H2O. E H2O é estável, é abundante, energeticamente viável, é a substância do planeta Terra. As condições do planeta Terra promovem formações de água onde puder haver formação de água. Então, esse é um indicativo de reação química. Lembra que tu me perguntou algo interessante sobre como eu vou saber a reação de decomposição do vulcão químico de cromato de amônio? Uma das formas para saber aquilo é porque poderia haver formação de água, e houve. Sempre que puder haver formação de água, haverá formação de água. Porque a água é muito estável, ela se forma onde a gente menos espera ou menos acredita haver possibilidade de formação de água. Então a água é uma chave ou é um indicativo claro de possibilidade de reação. E gravem bem essas palavras, porque logo a gente vai ver como posso prever uma reação química. E um dos requisitos é formação de água. Então o teu grande objetivo aqui é juntar H com OH. Porque se nós juntarmos H com OH, eu sempre vou ter formação de água. Tudo bem? Ó, vamos ver aqui como é que vai ficar a reação. A reação vai ter uma nova combinação. Vai formar H2O, tá vendo? Que é a água que poderia, enfim, ter sido formada, e foi formada, como a gente acabou de ver aqui. O H2O foi oriundo da junção do H+ com o OH. Tá aqui H2O, H+ com OH, se juntaram, deixaram de ser íons, mas observe que os NOx não mudaram, né? O NOx do hidrogênio ainda é +1, tá vendo? O do OH ainda é -1, dessa maneira, então não mudou o NOx. E tudo que sobrou, pessoal, tudo que sobrou, o Na+, que sobrou, tá vendo? E o Cl- que também sobrou, eles acabam se juntando. E eles se juntam e sempre formam, anota isso muito grande, tá? Um composto chamado sal. Tu nunca numa reação de neutralização pode fazer mais de um sal. Porque o sal é o resíduo da desidratação. Tu tira a água, tudo que sobra se junta. Não interessa que tenha 30 íons. Pode ter 30 íons, os 30 íons vão se juntar e vão formar apenas um sal. Meu Deus, mas um sal com 30 íons? Sim. Porque o sal é a junção de tudo que sobrou da desidratação dentre esses dois compostos. E para que vocês guardem melhor isso, eu vou te pedir para decorar a reação de neutralização desse jeito aqui, ó. Presta atenção nas letrinhas, tá vendo? Ó, é base mais ácido da sal mais água. Como tá ali no quadro, olha o esqueminha que bonitinho ali que tá no quadro. Base mais ácido da sal mais água. Vamos juntar as iniciais? A tua
reação vai passar a ser chamada a partir de agora de, vou escrever aqui para ti bem grande, ó, basa. Essa é a tua reação, é a base. Tu vai fazer base o tempo todo, base, ácido, sal e água. É isso que tu vai buscar, é isso que tu vai querer, é isso que tu vai procurar. Base é o resultado da questão, base é vida, base é o que tu precisa para fazer as continhas aqui acontecerem. Tudo bem? Então vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer essas reações, tá? Vamos começar aqui, a gente tem 4 exemplos bem fáceis para montar aqui de base e daí eu liberto vocês, prometo que eu liberto vocês. Eu só vou pedir um grande favor, pessoal, antes de libertar vocês. Tem uma aula que foi gravada, 2 aulas nessa matéria foram gravadas, são aulas extras, que eu preciso muito que vocês assistam. A aula que eu preciso que vocês assistam para a semana que vem é tipo uma pré-aula, tá? Que é a aula onde a gente vai fazer isso aqui, ó, nomenclatura de sais. Como é uma aula que depende muito do trabalho individual do aluno, que ela é muito reprodutiva, o professor pegou e gastou 40 minutos ali, não é? De desenvolvimento de exercícios, para fazer devagarinho, um por um, a gente fiz todos para vocês ali, expliquei tudo direitinho, mostrei as regras. Eu preciso encarecidamente que vocês assistam, é o tema de vocês efetivamente, assistir essa pré-aula, porque na semana que vem a gente já começa aqui, ó, grupo dos óxidos. Eu vou usar um pouco dessa nomenclatura, eu vou passar rapidamente, de forma dinâmica, pela parte de nomenclatura de sais, desculpa, porque a nomenclatura de sal é assim, tu joga a fórmula, a regra, e o que vai fazer com que a gente consiga aprender o conceito é a prática. Então eu pratiquei um monte com vocês ali, para que vocês consigam, né, cada qual com o seu tempinho, desenvolver a nomenclatura dos sais. Então, por favor, não esqueçam de ver essa aula, tudo bem? Ela é bem importante, eu vou mandar algumas mensagens durante a semana para vocês não esquecerem, certo? Então, vamos finalizar a linha de hoje, fazendo aqui essas 5, professor disléxico, 4, perdão, letra D aqui no final, 4 reações bem breves de neutralização, tudo bem? É bem fácil mesmo. Vamos lá? Como é que eu faço isso? Eu não achei fácil, achei horrível, não entendi nada. A minha sugestão é que tu faça exatamente o que eu vou fazer agora pra ti, tá? Faz comigo assim, ó, como tá ali. Tu vai escrever de novo o metal. Escreve o metal assim, bem bonitinho. Na. Assim, tá? Ó, Na. Aí do lado do metal, colorido, tu vai colocar OH, que é o número de OHs que o metal tem. Tudo bem? Feito. Agora tu vai passar para o lado e tu vai escrever o ácido, porque a reação é base. Ácido mais base, sal e água. Tu vai escrever os hidrogênios dos ácidos assim, ó. H, H. E do lado, tu vai escrever o ânion do ácido. SO4. Desse jeito. Por que tu vai fazer isso? Porque a tua obrigação agora é juntar H com OH. Tu não pode deixar H sem OH. E se a gente observar bem aqui, um NaOH não satisfaz um H2SO4. Porque o NaOH tem apenas uma hidroxila. E o H2SO4 tem 2 hidrogênios ionizados. Então, no equacionamento da reação, a gente vai precisar de quantos NaOH? 2. Então, tu vai botar aqui mais um NaOH, tá vendo? Para fazer esse equacionamento. E dessa maneira a gente vai formar, olha só, vou formar para ti aqui, uma água aqui, tá aqui uma aguinha, 2 águas aqui. E tudo que sobra, vou pintar aqui para ti, ó, tudo que sobrou um Na, 2 Nas e um SO4. Tudo que sobrou a gente chama de sal. Esses são os sais, certo? Então vamos colocar aqui os coeficientes direitinho aqui na frente. Eu precisei de 2 bases, precisei de um ácido, formei, vamos colocar aqui então a formação, 2 águas, H2O, e o sal que eu obtive é tudo o que sobrou da desidratação. Ó, tira as águas, tira.
Sobrou 2 NAs e 1 SO4. Então, esse vai ser o teu sal. O teu sal vai ser ó, Na2SO4. Essa é a nossa primeira reação. Tudo bem, queridos? Me fiz entender? Se vocês quiserem fazer mais rápido, se vocês já tiverem em prática o manejo disso, vocês podem simplesmente multiplicar invertido. Ó. Tá vendo? São 2 OHs aqui e 1 H aqui. Então eu posso multiplicar isso por 1 e isso aqui por 2. E aí eu vou conseguir a mesma quantia de Hs e OHs e vou ter a reação pronta lá no final. Tá? Se vocês acharem isso que eu expliquei agora muito difícil, vocês podem escrever, não é difícil isso aqui, né, que o professor acabou de mostrar, do mesmo jeito da questão anterior, dessa forma. Escrevam os 2 OHs e aí vão para o ácido. Está aqui o ácido da base, que é o HCl. Opa, um HCl não vai satisfazer 2CaOH2. Então eu vou precisar de 2 HCl, dessa maneira, para poder neutralizar um CaOH2. Dessa forma, eu vou produzir 2 águas, ó, uma água, 2 aguinhas, e o meu sal vai ser ó, 1 Cl, 2 Cls e 1 Ca. Então, usamos uma base, 2 ácidos. A água foi formada aqui, foram 2 aguinhas formadas, e o sal é CaCl2. Esse vai ser o meu sal. Tudo bem? Tranquilos aqui? Estão me fazendo entender? Ok. A de baixo já está pronta. Acredito que vocês tenham já percebido isso, né? A gente tem um OH e um H. Então, precisaremos de uma base e um ácido. 1 para 1, o sal vai ficar LiNO3 mais um H2O. Porque a base tem um OH e o ácido tem um H apenas. Tudo bem, queridos? Conseguiu me fazer entender? Vocês entenderam isso? Ok? E para finalizar, essa aqui que também não é difícil, ela é bem fácil. Vou colocar aqui em cima para ti. Dá para fazer direto, vocês podem fazer como bem entenderem. Mas caso estejam com um pouquinho de dificuldade, bota assim, ó, FeOH3. E a gente tem ali HCl. Então tu escreve aqui do ladinho os Hs. Ó, vou precisar de 3 HCl para poder satisfazer um FeOH3. Então, a fórmula do meu sal vai ser ó, 1 FeOH3, 3 HCl, o sal vai ser o FeCl3 e eu formarei 3 H2O, 3 aguinhas nessa reação. Tudo bem, pessoal? Eu me fiz entender aqui, todo mundo entendeu isso direitinho? Então tá, vocês viram aqui embaixo só que existe uma coisa chamada de neutralização parcial, sim ou não? Isso aqui é um pequeno problema, porque antigamente eles chamavam isso de sal ácido e sal básico. Tudo bem? Não existe mais isso. Isso é um erro, porque se confundia caráter com reação. Hoje em dia, a gente chama de hidrogenosal e hidroxissal. Isso é muito importante. Essas reações, elas não são previsíveis. Elas precisam ser ditas. Porque senão tu sempre vai fazer neutralizações totais. Vai neutralizar tudo. Agora, se a própria questão de prova te disser assim, olha, a reação aconteceu de 1 para 1. Um NaOH reagiu com H2SO4. Ah, se ela aconteceu de 1 para 1, eu preciso que tu escreva isso bem grande aqui em cima, ó. É dita. Ó, escreve bem grande, ó. É dita. Tem que ser informado para ti. Tu nunca vai adivinhar isso. Eles mesmos vão dizer na própria prova se vai ser uma reação que vai haver sobra de hidrogênio ou de OH. Então, por exemplo, nesse caso, vamos ver. O NaOH reagiu com um dos H do H2SO4 e sobrou hidrogênio, tá vendo?
Quando sobra hidrogênio no sal, a gente chama de hidrogenossal. Quando sobra OH no sal, a gente chama de hidroxissal. Ah, entendi. Muito difícil. Bom, para ver se isso ficou claro ou não, vou te convidar para encerrar a aula de hoje com dois exemplos bem pequenos, bem sucintos, que são esses aqui, ó. FeOH3, vamos supor que a reação seja de 1 para 1, e H2SO4. Vamos tentar fazer juntos. Eu vou pedir que vocês façam, por favor, daquele jeito que eu mostrei ali em cima, tá? Ó, eles disseram para ti que tem um FeOH3 e um H2SO4. Então presta bem atenção nisso. Coloca comigo assim, ó. FeOH, OH e OH. E do ladinho vocês escrevem assim, H2, tá vendo? SO4. H2SO4. Ponto. Queridos, a gente vai conseguir neutralizar totalmente as coisas aqui? Vai sobrar algum H ou OH? Vai. E se vai sobrar um H ou OH, essa neutralização não foi total. Como é que eu sei? Porque é dita. Eles sempre dizem para vocês isso. Façam a neutralização parcial. Eu acabei de fazer ela aqui, ó. E quando eu fiz, eu vi que sobrou o quê? OH. E se sobrou OH, isso aqui vai ser um hidroxissal. Como vai ficar a fórmula? É bem fácil. Fe, entre parênteses, OH, SO4. A gente sempre coloca ele entre parênteses. E formou-se duas águas. Ou formaram-se, no caso, duas águas. Tudo bem? Essa aqui é uma sacanagem, pode ser uma questão nova e difícil da prova desse ano. Me preocupa um pouquinho. E para a gente encerrar efetivamente a aula, eu vou te pedir um asterisco bem grande aqui. Depois vocês podem me cobrar, está documentado. Essa questão vai cair em prova. Eu aposto com vocês. Essa questão é a síntese de um dos remédios e produtos de dia a dia mais incríveis que existe, chamado bicarbonato de sódio, que muita gente consome como bicarbonato de sódio, oriundo do elemento carbono. Se tu cozinha e tu quer humilhar os melhores e as melhores cozinheiras da tua família, minha sugestão é, faz um brócolis no vapor e coloca 2 colherinhas de bicarbonato de sódio sobre o brócolis. Ele vai ficar com um verde que tu nunca viu igual. Parece que a mãe natureza abriu a tua panela e fez assim, ó. Ah! E aí tu joga na frente, assim, na cara da tua mãe. Joga no prato do teu pai que é metido a Masterchef. E eles vão perguntar, meu Deus do céu, como tu fez isso? Química. É verdade. Faz isso pra tu ver. E eu não estou falando besteira. Caiu questão sobre isso. Falando que para deixar os legumes mais verdes se adiciona um pouco de bicarbonato de sódio. E aí mostrava qual era a reação em si. Só que eles pediam na questão para que vocês montassem a reação de neutralização do bicarbonato de sódio. E a neutralização para dar bicarbonato de sódio só pode ser parcial. Então, vamos fazer agora. NaOH, boto o OH aqui, com H2CO3, boto CO3 aqui. Neutralizou e formou só uma água. Então, sobrou nessa reação de 1 para 1, um NaHCO3. Bicarbonato de sódio. Por favor, não esquece disso. Tá, pessoal? Essa é uma reação bem importante, porque bicarbonato de sódio salva vidas, cai demais em prova. E a gente para aqui. Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção. Desculpa por ter me passado